Fala galera, seja bem-vindo ao canal Gui Teles na área. Vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Hoje, um dia interessante aí, a gente vê o mercado perdendo os fundos, né, principalmente o mercado americano. A gente vai analisar isso daí, aonde que os mercados podem parar, porque a gente pode sim ter uma continuidade nessa queda aí. A gente vai ter inflação dos Estados Unidos nessa semana, isso daí pode vir bem negativo e derrubar o mercado mais um pouquinho, beleza? Então a gente vai analisar essa queda, como que vai ser, a gente vai ver que ponto que serão pontos interessantes aí para poder entrar no mercado, né? Lembrando, a gente sempre compra durante quedas no mercado e a gente sempre vende durante altas no mercado. Claro que isso daqui não é uma recomendação de investimento, é simplesmente o que eu faço no mercado. E nessa ponta eu estarei olhando exatamente agora para momentos de compra no mercado. Beleza? Se você não é inscrito no canal, cara, te convido a fazer parte dessa comunidade aqui. Aqui eu trago mega conteúdo todos os dias da semana e caso esse conteúdo faça sentido para você, deixa seu like para dar aquela força pro canal, beleza? Mas chega de enrolação, chega de papo, vamos ver como que o mercado está se comportando aí. Primeiro de tudo, olhando o BTC aqui, a gente tem esse padrão de cunha descendente no mercado, né? Venho comentando dela com vocês, que eu vejo que a próxima parada do BTC, ele vai estar por volta dessa região aqui dos 17 mil, né? A gente vai voltar aqui, vejo que a gente vai voltar para essa região dos 17 mil, pode ser essa mínima aqui que nós tivemos, a mínima ali foi 17.700, 17.800 mais ou menos, então vejo que a gente pode voltar para essa região aqui. Algo interessante foi ter tido essa confirmação dessa cunha aqui, né? Aguardei durante bastante tempo, sempre falava nessa região para vocês que se a gente tivesse uma confirmação dessa cunha aqui, isso daqui seria um padrão interessante no mercado, porque se agora a gente vier e a gente segurar nessa parte aqui de baixo mesmo, a gente tem a grande probabilidade de fazer o rompimento disso daqui para cima e possa ser que isso daqui seja o final do nosso ciclo de bear market mesmo. Não dá para saber ainda, não dá para ter certeza, a gente precisa acompanhar o mercado passo a passo. Mas eu vejo essa linha de baixo aqui, ó, dessa cunha como uma região de aporte do mercado, sim, um ponto de compra no mercado. Vamos ver como que o mercado vai se comportar nessa queda. Obviamente, se ele não se segurar, se não tiver candle de reversão, se não, cara, simplesmente vir aqui rasgar e varar para baixo, não adianta de nada, a gente tem a invalidação dessa cunha aqui. Então eu estou de olho nesse padrão, porque se vocês acompanharem, vocês vão ver que o mercado americano, ele já está perdendo fundo, ele já está em mínimas já, ele já perdeu seus fundos, né? A gente teve um trap recentemente aqui na perda desse fundo e agora a gente está tendo confirmação da perda do fundo, fez um pullback aqui, o mercado voltou e a gente está tendo uma confirmação aqui da perda desse fundo. O mercado americano, ele vai querer cair aí e entregar mais queda. Só para a gente puxar aqui, ó, vamos puxar o semanal, ver onde que o mercado americano pode parar. A gente está olhando aqui para o S&P, se a gente olhar aqui, ó, por S&P, estamos em uma região, essa região aqui que nós estamos hoje é uma região de suporte do mercado, então caso ele não venha se segurar nessa região aqui entre 3.500, a gente vai ter a próxima parada vindo em regiões mais baixas, né, patamares de 3.400 ali para o S&P, mais ou menos, a gente vem buscar essas regiões aqui. Então, eu vejo que o mercado americano pode cair um pouco mais aí, a gente tem o RSI aqui voltando para as regiões próximas de sobrevenda, mas ainda tem bastante espaço para queda aí. Algo que me chama a atenção é que o mercado americano está perdendo os fundos, enquanto o BTC ele está mais consolidando essa região dos 17 aqui. A gente vê que o mercado cripto, ele tá bem lateral, né? Por exemplo, se a gente puxar o Ether, cara, a gente vai ver que nessa queda toda que vai acontecer aí, o Ether ele vai voltar para suas regiões de $1.000, mas ele não vai visitar um novo fundo como o mercado americano tá indo visitar. O mercado cripto, ele tá segurando um pouquinho mais. Então, dito isso daí, eu acho que a gente está tendo um descolamento sim. Se você olhar para os últimos 30 dias, você vai ver que o mercado cripto caiu muito menos do que o mercado americano, e exatamente por conta disso. A gente vê o mercado americano perdendo os fundos, né? E o mercado cripto ainda se segurando. Se a gente olhar para a Nasdaq também, a gente vai ver que, cara, a Nasdaq também está perdendo fundo. Vamos ver aqui no semanal como que tá. Ver qual que é o próximo ponto de parada. Nasdaq tem um ponto de parada bem mais baixo, né? A gente pode ver que Nasdaq pode dar uma bela de uma derretida aí. Claro que esse mês a gente vai ter resultados de bastante
empresas nos Estados Unidos, né, as principais, Apple, Google, Amazon, então isso daí pode derrubar bastante os mercados, pode fazer com que o mercado americano chegue bem mais baixo, em patamares mais baixos mesmo, beleza? O Ether, eu tô de olho porque caso o BTC venha a visitar essa parte de baixo aqui da cunha, a gente está falando aí que o BTC vai ter uma queda de mais 7%, 8% mais ou menos. Se a gente olhar para o Ether aqui, é uma queda de 8%, já faria com que ele perdesse esse suporte aqui que ele está se segurando. Ele está se segurando nesses dois topos aqui, né? Era resistência que se transforma em suporte, mas eu vejo que a gente pode perder sim essa região e voltar ali para os $1.000 ali, que está lá para os $800, talvez, mas os $1.000 aqui já vou me interessar por fazer compra também em Ether quando a gente chegar próximo dessa região aqui dos $1.000. Caso a gente venha perder esse suporte aqui, para mim a próxima parada vai ser nos $1.000. Claro que vai ter que analisar isso dia após dia. Vamos dar uma olhadinha no semanal se a gente tem espaço ainda para queda no RSI. A gente tem bastante espaço para queda no RSI. Então a gente pode sim voltar para patamares mais baixos aqui no Ether. Vamos só ver se aqui a gente está perdendo 0,618 de Fibonacci também aqui no gráfico semanal. Então acredito que a gente vai ver o Ether aí nos $1.000 nos próximos dias. Aí a gente vai ver o Ether voltando para esses patamares. Porque o que o Ether está formando aqui, a gente pode ver que ele está mais formando uma bandeira de baixa aqui, ó, nessa região. A gente tem uma bandeira de baixa quando a gente tem uma queda, e a queda ela não consegue se recuperar acima de 0,382 de Fibonacci, né? Então a gente vê que o Ether não conseguiu se recuperar acima dessa região. Então a gente pode falar que isso daqui é uma bandeira de baixa, sim. O Ether está formando aí uma bandeira de baixa, e aí ele vai entregar uma nova queda lá na frente. Essa nova queda pode vir buscar sim esses patamares aqui dos $1.000. Então estou bem de olho no Ether, estou mais de olho no Ether do que no BTC, na verdade, para poder fazer aportes aí. A gente vê que a dominância do BTC ela tá subindo, né? A gente vê que tá dentro dessa cunha aqui, ó. Vejam só, essa cunha aqui é uma cunha ascendente, onde tem a maior probabilidade de fazer o rompimento para baixo, mas a gente ainda tem um longo período aí para percorrer aqui dentro dessa cunha aqui, que é a dominância do BTC subindo. A gente sabe que o BTC está ganhando valor perante as altcoins. E quando a gente fala altcoins, a gente está considerando o Ether também. Porque se olhar o Ether barra BTC, ó, o Ether barra BTC não tem sinal nenhum de que o Ether está com mais força do que o BTC. Após um rompimento de um topo deixado para trás, a gente começa a ter esse padrão aí de talvez reversão do Ether ganhar mais valor perante ao BTC. Isso daqui vai entrar junto com a dominância do BTC. Quando a gente vê a dominância do BTC rompendo essa cunha aqui, provavelmente a gente vai ver o Ether ganhando valor perante ao BTC, e aí fazendo um rompimento de um topo deixado para trás aqui, para a gente ver que o Ether vai ganhar mais valor perante ao BTC. Beleza? Olhando para a Matic, cara, a Matic é um ativo que eu gosto bastante, tenho na carteira aí. Olhando para a Matic, a gente vê que ela fez um canal aí, né? Puta, uma baita lateralização aqui que a gente está em Matic. Desde quando? Deixa eu só tirar esse anúncio daqui. A gente está aqui em lateralização desde julho, cara. 19 de julho, a gente está nesses patamares aqui, nessa região. Vai ser bem difícil fazer o rompimento desse $1 aqui, mas a gente vê que ela está dentro desse canal. Ela acabou de rejeitar a metade desse canal. Então, o primeiro alvo de parada de Matic é ela voltar lá para 70 centavos, e depois, caso ela venha perder esses 70 centavos, é só a gente duplicar esse canal aqui e jogar esse canal para baixo, para a gente ver onde será os próximos alvos de paradas de Matic. Então a gente tem a primeira parada em 70 centavos, e depois a gente tem paradas aqui, ó, em 60 centavos, que vai ser também a mesma região desses topos aqui deixados para trás, beleza? Então olharia para aportar mais em Matic, talvez nessas regiões, essa região, e olharia também nessa região aqui, caso a gente perca tanto nos 70 quanto nos 60 centavos. Mas isso tudo vai depender só se o BTC cair mesmo, mas acredito que a gente vai ter queda sim nos próximos dias aí, principalmente porque o mercado americano está antecipando aí bastante
que o mercado tá feio ainda, o mercado ainda continua caindo, o mercado americano tá caindo, a gente tem o descolamento do mercado cripto, hoje a gente vê as criptos segurando mais. Falei para vocês que nos últimos 30 dias o BTC caiu bem menos do que o mercado americano, mas ele está sendo influenciado, querendo ou não, ele acaba sendo influenciado. Então, se o mercado americano cai, mesmo que o BTC esteja caindo menos, ele vai cair também no mercado. Então, a gente vê que o mercado pode dar novas oportunidades de compra aí nesses próximos dias. São oportunidades para montar posição, pensando para o longo prazo. Vamos ver como que o mercado vai se comportar aí com a taxa de juros, como que o mercado americano ele vai se comportar, tudo é isso. Mas a gente vê claramente que ele está querendo perder o fundo anterior aqui. Quando eu olho para o DXY, cara, DXY, que é a força relativa do dólar perante outras moedas, tá to the moon, então tá indo embora. Só que se você der um zoom out aqui, você vai ver que a gente vai ter uma grande resistência aqui de lá de 2002. 2002 a gente teve o topo aqui, ó, na região dos 120 pontos ali, né? A gente vê que a gente já está chegando próximo nessa região, a gente teria mais uma alta aí de quantos por cento no DXY? Teria mais uma alta de 5% aí no DXY, e para mim o DXY ele já começa com divergência. A gente está tendo divergências no RSI do DXY. Veja que o RSI do DXY vem caindo, né? A gente tem topos mais baixos, enquanto a gente está formando aqui, ó, desde aqui, ó, a gente está formando topos mais altos no DXY. Então a gente está com DXY já com divergência no RSI, já tanto aqui quanto aqui, a gente está formando topos mais baixos no RSI. O RSI para mim é um indicador bem importante e que, cara, para mim sempre as divergências que a gente encontra no RSI são divergências bem válidas no mercado. E vendo que a gente tem esse topo aqui, né, do 120, talvez o DXY possa sim continuar subindo aí até o 120, e o 120 seja nosso topo histórico desse ano e por os próximos anos, desse ciclo, talvez seja o topo histórico do DXY, pelo fato disso ir junto com o aumento da taxa de juros. A gente sabe que ainda tem mais 3 aumentos aí, possivelmente 3 aumentos, 0,75, 0,5 e 0,25, possivelmente seja isso, mas se for um pouquinho mais, a gente não vai mais fugir disso tudo. A gente já está com 3,25 de taxa de juros nos Estados Unidos, a intenção ali é chegar entre 4 e 5 mais ou menos, então a gente não está mais tão longe do fim desse aumento da taxa de juros. Então o dólar ele tem esse espaço aí ainda para ganhar de mercado, né? Essa força do dólar ainda pode aumentar durante todo esse aumento da taxa de juros, mas a gente já está próximo já de um fim disso daí acontecer, e aí a gente tendo o DXY esfriando um pouquinho, vai dar mais fôlego para a gente operar mercados de risco, né? Mercados de risco são mercados americanos, BTC, ter todos os ativos que a gente tem aí no mercado, beleza? E aí, para a gente olhar aqui, outro ativo também, que eu estou super de olho, é exatamente em Link, mas em Link também está em uma mega consolidação ali, cara, diferente da Matic. Link só tá numa mega consolidação aqui, que, cara, tá na região do fundo dela, né? Então veja que a gente tem essa mega consolidação aqui de Link. Opa, só puxar um pouquinho mais aqui. A gente tem essa lateralização infinita aqui de Link desde quando a gente bateu o fundo. A diferença é que Matic, ela tá nessa lateralização aqui em cima, né? E aí a Link tá nessa lateralização aqui embaixo no mercado. Então veja que Link está na parte superior, mas caso ela venha perder essa meiuca do canal aqui, ela pode visitar sim patamares mais baixos, voltar lá por volta dos 6 dólares mais ou menos. O que me chama a atenção em Link é que quando a gente dá um zoom out e a gente sai da escala logarítmica, a gente vê que para o ciclo do mercado a gente está na famosa bacia das almas do mercado, né? Onde o preço ele fica andando de lado durante um longo período. Isso aqui pode se estender por muito tempo ainda, para depois retomar uma alta lá na frente, para ir ver um próximo ciclo
do mercado, beleza? Bacia das almas é algo muito chato no mercado, é algo que demora muito para consolidar, mas praticamente todo ativo ele passa por uma bacia das almas, cada um vai ter um time diferente, mas as altcoins geralmente elas ficam durante um longo período na bacia das almas, isso daí vai levar tempo pro BTC retomar o mercado, para depois a gente ter altcoin season, e aí depois as altcoins elas começam a sair da bacia das almas, mas a gente vê que, cara, Link está plenamente nessa situação. A gente teve todo o nosso bear market, bull market, bear market aqui, e a gente vê que Link tá mega lateral aí, pode se estender isso daqui durante um longo período ainda, até uma próxima altcoin season. Não vejo que a gente vai ter uma altcoin season tão rápido assim, principalmente porque a última que nós tivemos, né, o que fez com que o mercado subisse muito foi muita narrativa do Demerge, né, galera? Então a gente teve Matic subindo bastante por conta do Demerge, a gente teve o Ether subindo 100% por conta do Demerge. Agora não tem nenhuma narrativa tão positiva para as altcoins, então pode ser que as altcoins levem um time aí maior para elas conseguirem retomar no mercado. Isso faz puramente parte do ciclo do mercado, as criptos. A gente tem primeiro o BTC formando fundo para depois as altcoins virem formarem fundo, consolidarem seu fundo, para depois a gente ter uma retomada de um novo ciclo do mercado. Então esse é o momento para ficar exposto mais em BTC do que nas próprias altcoins. Eu vejo um derretimento maior aí nas altcoins, até mesmo no Ether, vejo um derretimento maior aí no Ether para os próximos dias do que no BTC, diferente do BTC que a gente já começa a formar um padrão interessante aí no mercado. Essa cunha descendente está me chamando bastante atenção. Vamos ver como que ela vai se comportar durante essa queda, galera. Porque se o mercado americano derreter mesmo, do jeito que ele está aparentando ali derreter, a gente vendo ele perdendo os fundos, indo buscar novas mínimas, e o BTC se segurar nessa cunha aí, isso vai ser um padrão super interessante para a gente formar a nossa consolidação de fundo do mercado, beleza? Então, essa foi uma análise mais curta, quis trazer uma análise gráfica para vocês aí, mais para os próximos dias, como que o mercado vai se comportar nos próximos dias, a gente vai ter essa queda aí. Então, dito isso, estou olhando para a ponta compradora no mercado. Vou olhar exatamente durante esses momentos que eu vou buscar por compra, por mais aporte no mercado. Para quem sabe, eu estou 50-50, né? 50% exposto no mercado, 50% fora do mercado, mas caso a gente se segure nessa cunha aí, Ether a $1.000, eu vou ficar super interessado em colocar mais ativos para dentro da carteira, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado da live de hoje, ou da análise de hoje. Se você gostou, deixa seu like, caso esse conteúdo fez sentido para você. Se não fez sentido para você, deixa aqui nos comentários como que eu posso melhorar esse conteúdo, beleza? Um forte abraço e eu vejo você amanhã. Valeu!